Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global.
Suprabá, povo! Pois bem, o meu nome é Yuri Brawley, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas. Saiu um episódio novo essa semana, gente, vão ouvir. E eu vim aqui para falar de futebol, claro. Tivemos Série D, Série C, Série B, Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Então vou tentar correr para não mandar aqueles áudios de 20 minutos que o Neto ama e odeia ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Começando com a Série D do Brasileirão, tivemos os semifinalistas definidos. E, é claro, né, vão 4 para a Série C de 2020, então, obviamente, nós temos quem está na Série C do ano que vem. Pois bem, indo confronto a confronto, né, o primeiro semifinalista, o Ituano, venceu por 3-1 Itabaiana em Itu. E no Sergipe foi 1-0 para o Itabaiana, mas não foi o suficiente. Ituano passou de fase, passou agora para a Série C 2020. O Ituano, né, ele desde 2014 está devendo essa vaguinha para a Série C, né? 2014 foi campeão estadual e agora ele carimba essa vaga e volta, né, para a Série C. Nos anos 2000 ele chegou a ficar 6 anos na Série B. Então agora é a chance de, quem sabe, voltar para a Série B em 2021, não sei. Mas é um time, era dentre os 8 times que eu tô vendo aqui que foram para as quartas de final, era o que o povo mais esperava que fosse para as semifinais e por consequência fosse para a Série C. Pois bem, agora pulando de confronto, tivemos Juazeirense e Brusque. O jogo foi 1-0 na Bahia e 4-0 para o Brusque na volta. Então o Brusque agora ele sobe para a Série C. Faz um tempasso que o Brusque não ia para a Série C. Acho que desde os anos 90, 80, 70. Aqui, ó. Faz 31 anos, então desde 88 que o Brusque não tá na Série C, né? Então agora voltou, né? E agora esperar, né, para ver o que vem do Brusque, porque é uma grande incógnita. Por 2 motivos. Primeiro, porque o Brusque... Desculpa quem é de Brusque, mas o Brusque é irrelevante nacionalmente, né? Ele tem a sua forcinha ali estadual e tal, ele é tipo conhecido, mas ele ainda, nacionalmente, ainda precisa dar a sua força, né? E ele vai ter essa oportunidade no ano que vem. E a outra incógnita é que, assim, vamos lá, Brusque tem uma grande força lá nas indústrias. E a principal empresa lá de Brusque é a Havan. A Havan eu não preciso falar, né? Todo mundo sabe, a loja do velho da Havan. E, assim, reza a lenda que o dono da Havan, o Luciano Hang, tá empolgado com o Brusque, o time. Então talvez ele possa ingerir um patrocínio aí e ele tá pretendendo construir uma arena pro Brusque, né? Pelo menos patrocinar essa arena, né? No famoso naming rights. Então teria que ver, né? O quão o Brusque vai ser ajudado pelo velho da Van. Falar velho da Van é ótimo, mas e o quão tem chances na Série C. Enfim, é uma incógnita, né? E agora, o outro confronto, né? Floresta é do Ceará e Jacuipense da Bahia. Pois bem, foi 2-2 lá no Ceará e 1-0 na Bahia pro Jacuipense. Gente, eu sei que fazer previsão para daqui a um ano é meio complicado, mas eu posso dizer com uma certa facilidade que Jacuipense é o favoritíssimo para a Série D de 2021, né? Já começa que esse confronto nem deveria estar aqui nas quartas de final, mas tá. Aí ok, né? O Jacuipense passou, mas eu não tô vendo uma força nesse time.
Eu acho que ele já não tem força na Bahia, o que dirá nacionalmente, né? Mas vamos ver, né? Série C é pau que dá em doido, então, assim que nem a Série D, então vamos ver o que esperar. E o último confronto, né? Esse é interessante porque, assim, gente, foi um inferno esse negócio. As torcidas estão se odiando. E olha que pra torcida do Caxias odiar a torcida do Manaus é preciso muito esforço, gente. Mas ok, né? As torcidas saíram se odiando. Foi em clima hostil pro Manaus lá em Caxias e pro time do Caxias lá na Arena da Amazônia. Final das contas, o Caxias ganhou por 1-0 na ida e o Manaus ganhou por 3-0 na volta. E podemos dizer que agora Manaus está ficando relevante nacionalmente, porque o Iranduba é um time famosaço no âmbito feminino, né? Tá na Série A1 e agora tem o Manaus aí que sobe para a Série C. E agora a chance da Arena Amazônia tá sendo mais usada com o tempo, né? Já é usado com o Iranduba, já teve uma Libertadores feminina lá, agora tá vindo aí com o Manaus para a Série C do Campeonato Brasileiro Masculino. Então é uma chance aí da Arena Amazônia começar a gerar frutos, finalmente, né? Depois de uns 3, 4, 5 anos. E esses são os semifinalistas, né? Agora eu vou correr com os outros campeonatos, que eu já fiquei 6 minutos só para falar da Série C, da Série D. Mas era algo interessante, né? Quem que vai despontar nacionalmente no ano que vem? E palpite pro Manaus, se a prefeitura apoiar, vai longe. Prefeitura, a cidade, melhor dizendo, a cidade se fechou em torno de Manaus, do time do Manaus. Então, vamos ver o que vem aí pro ano que vem. Agora falando da Série C, né? Vamos lá, 13ª rodada, aconteceu nesse fim de semana. E Grupo A, tivemos Sampaio Correia 1-0 no Santa Cruz, Globo 2-0 no Ferroviário, Botafogo da Paraíba 1-1 no ABC, Confiança 3-1 no Imperatriz e Náutico 1-0 no 13. Com isso, nós tivemos Confiança 24, Sampaio Correia também, Ferroviário 23, Náutico 21, Imperatriz 18, Botafogo da Paraíba 18, Santa Cruz 17, Globo 13, ABC 10 e o 13 tem 9. Então o Globo tem 13 e o 13 tem 9. Tá, foi mal, gente. Ok, né? Disso daqui dá pra destacar que o Náutico agora tá com uma chance boa de ir pra B, né? Principalmente porque eu quero que o grupo B se exploda, gente. Eu não tô aguentando mais esse grupo. Toda hora que eu vejo 3 empates por rodada num grupo que tem 5 jogos. Ipiranga 1-1 com o Remo. Aí tivemos os 2 jogos normais, né? Que São José 3-0 no Atlético Acreano, Boa Esporte 2-0 no Juventude. E daí vem outros 2 jogos. Luverdense 0-0 com o Tombense e Paysandu 0-0 com o Volta Redonda. E daí fica essa coisa maldita aqui. Que assim, São José 22, Volta Redonda 20, Juventude 20, Remo 19, Paysandu 19, Ipiranga 18, Boa Esporte 14, Tombense 13, Luverdense 12, Atlético Acreano 8. Gente, tá empate para dar com pau. O Luverdense tem 9 empates, tem 3 times nessa lista que tem 7 empates. O time que tem mais empates no grupo A tem 6. Gente, pelo amor de Deus, um favor que o grupo A da Série C vai fazer é reverter o ano passado, quando foi quando nas quartas de final foram os 4 do grupo B para semifinais e por consequência para a Série B. O favor que eles podem fazer e os 4 do grupo A para semifinais e por consequência para a Série B, porque não tô aguentando esse grupo B, gente. Não tá dando. Mas enfim, né? Vida que segue. Agora vamos falar da Série B. Série B, tivemos a 11ª rodada ontem. Anteontem, né? No meu ontem, no anteontem. Enfim, segunda e terça. E os jogos foram os seguintes. Sport 0-0 com o Bragantino. Com o Brasil de Pelotas. Guarani 0, Cuiabá 1, São Bento e Operário 1-1, Coritiba 2-0 no Vila Nova, Figueirense 0, Paraná 1,
Bragantino 2-1 na Ponte Preta, Atlético Acreano 1, Atlético Goianiense 1, Botafogo de São Paulo 2, hoje tá bom com o nome, hein? Londrina 3-1 no Vitória, América Mineiro 0-0 com o Oeste. Aliás, cabe um destaque que a rádio, se eu não me engano foi a Rádio Itatiaia, ela tem o prêmio pro melhor do jogo, né? E o melhor do jogo ganhou um relógio, né, das mãos do repórter do jogo. Eles não elegeram ninguém, então como esse prêmio tinha que ir pra alguém, eles deram pra dona Zuzu, torcedora ilustre do América de Minas, que tem 82 anos e sempre tá lá nos jogos do América lá no Independência. Então, na falta do melhor em campo, por assim dizer, nesse jogo chato, eles deram o prêmio para Dona Zuzu. Então, parabéns, Dona Zuzu, ela ficou emocionada pela homenagem e tal, e melhor em América Mineiro e Oeste, pelo amor de Deus. Bom, o outro jogo da rodada foi o CRB 2-0 no Criciúma. Com isso, nós temos um destaque curioso aqui nos 6 primeiros da Série B, porque assim, é Bragantino, Paraná, Botafogo de São Paulo, Londrina, Ponte Preta e Coritiba. Ou seja, os estados dos 6 primeiros, na ordem, são São Paulo, Paraná, São Paulo, Paraná, São Paulo, Paraná. Basicamente, São Paulo e Paraná tá dominando, né? Já não basta que os dois times juntos têm metade da Série B, né? 6 de São Paulo e 4 do Paraná. E agora tá esse negócio aí no G6 da Série B. Bom, continuando, né? O 7º Atlético Goianiense, depois vem Sport, Figueirense, CRB, Cuiabá, Operário, Brasil de Pelotas, Oeste, Criciúma, Vila Nova. E daí vem o Z4, né? Que é São Bento, Vitória, América Mineiro e Guarani. Pois bem, agora indo para os de meio de semana, né? Eu vou falar bem rapidamente dos jogos da Libertadores, né? Porque se eu ficar com essa de eu só vou esperar a fase terminar, só vou falar daqui 2 semanas da Libertadores. Então, os jogos que aconteceram: River Plate 0-0 com o Cruzeiro. O VAR agiu certo por uma questão de milímetros. Tipo, no que o jogador do Cruzeiro estava indo para frente, o zagueiro do River estava voltando. Nisso, a bola foi passada exatamente nesse momento. E foi assim, tipo, um fiapo ali da perna do jogador do Cruzeiro que estava à frente. Por causa disso, acabou sendo acertado a decisão. Mas tipo, foi muito rápido. A princípio ia ser dado o gol, mas daí no que voltou o lance, não foi olhar o VAR e por pouquinho assim o jogador do Cruzeiro estava impedido. Então 0-0, né, lá no Monumental, e a volta vai ser no Mineirão. Pois bem, nós tivemos também LDU e Olímpia, 3-1 pro LDU. Deixa eu ver o que mais que nós tivemos de jogo. E tivemos Godoy Cruz 2-2 com o Palmeiras. O Godoy Cruz perdeu um pênalti e o Palmeiras teve mais sorte que juízo, né? Porque começou 2-0 pro Godoy Cruz, 2 gols do Santiago Garcia e Felipe Melo e Borja. Sim, Borja. Empataram pro Palmeiras. Gente, eu não estou acreditando que eu tô falando que o Borja fez um gol, porque ele tava mais de 2 meses sem estar em campo. Quem ia apostar no Borja? E ele fez um gol de empate no Palmeiras. Parabéns. E nós tivemos agora pulando para a Sul-Americana, né? Nós tivemos um jogo que é Peñarol e Fluminense. Foi 2-1 pro Fluminense e o treinador do Peñarol falou horrores, né? Horrores bem do Fluminense, né? Por assim dizer. Que ele falou que o Fluminense joga bem pra caramba e, diga-se de passagem, joga melhor que o Flamengo. Palavras do treinador do Peñarol, gente. Vamos reclamar com ele. E agora, indo para a Copa do Brasil, onde eu vou me prolongar um pouco, né? Porque na semana passada nós tivemos quem que passou das quartas de final, quem que passou para as semifinais. Então vamos lá, Grêmio e Bahia.
O Grêmio gosta de me fazer sofrer, gente. Foi 1-1 lá na arena do Grêmio e 1-0 na volta pro Grêmio. Então lá na Bahia o Grêmio reverteu o resultado e meteu 1-0. Gente, eu penei com esse jogo. Tanto que o gol do Grêmio foi ali no primeiro tempo e tal, mas... Gente... Aliás, perdão, foi no segundo tempo. Apesar do Grêmio não ter tido muito perigo, assim, sofrido, né? Sofrido. E bom, agora pulando, né? Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético, melhor dizendo. Foi 1-1 na ida e 1-1 na volta. No Maracanã, o Flamengo mostrou que não adianta você ter metade do PIB nacional em jogadores se você não tem um cobrador de pênaltis decente. E foi o que aconteceu, foi 3-1 pro Atlético nos pênaltis. Gente, tinha umas cobranças horrorosas. O Diego mandou uma bola lá na lua. Então assim... Na próxima vez, fica a dica, treine em pênaltis. E o Jesus, né, o treinador do Flamengo, conseguiu o feito de ser vaiado no segundo jogo pela torcida. Quando eu digo que a torcida do Flamengo é mais chata que existe, tem gente que reclama comigo. Mas a torcida do Flamengo é chata pra caramba. No segundo jogo, o Jesus tinha saído de um 6-1 pro Goiás, empatou do Maracanã e foi o motivo para vaiarem ele. E daí no primeiro jogo agora que teve do Brasileirão, acho que esse o meu afilhado o Fabiano vai falar, já vaiaram um jogador que a primeira partida dele foi naquele jogo, foi o Gerson, se eu não me engano. Teve gente dizendo, a impressão minha, o Gerson tá com uma vontade. Era o primeiro jogo do cara, gente. Mas ok, né, ainda bem que não sou flamenguista, porque é o time, né. Se bem que eu não posso falar muito, meu time ficou 15 anos sem título. Enfim, mudando de assunto agora, antes que algum flamenguista me xingue, tivemos Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Clássico. 3-0 pro Cruzeiro na ida. O Atlético Mineiro até se esforçou, né? Coitado, mas 2-0 pro Atlético. Resultado, o Cruzeiro passa para as semifinais. E o adversário dele, né? Vai ser o Internacional. Foi 1-0 na ida lá na Arena Palmeiras e 1-0 na volta pro Internacional no Beira-Rio. Então nos pênaltis quem passou foi o Internacional. Mais uma vez o Palmeiras mostrando que dinheiro não é tudo na vida. E com isso, né, as semifinais ficou Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Internacional. Detalhe, 100 times do eixo Rio-São Paulo. Faz acho que uns 10, 15 anos que isso não acontece. Faz um tempinho aí. Interessante. E com isso, encerro a minha participação aqui no NetoCast Esportes. Como eu falei, ainda estava pegando o ritmo e tudo mais, né? A partir da semana que vem eu já tô ao ponto de bala de volta. Então eu espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast.
Alô, alô Brasil, alô, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast. Como sempre, emocionando o torcedor. Estamos de volta e no programa de hoje, amigo ouvinte, você vai ouvir um resumo do que aconteceu na 11ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. E então, sem mais delongas, Neto, rola a bola! E essa rodada começou no sábado e terminou na segunda. Mas de antemão já vou deixando claro para vocês que foi um show de empates. Inclusive na liderança temos 2 times empatados. O Vasco e o Fluminense abriram a rodada. O Vasco foi o anfitrião e acabou vencendo com a belíssima virada por 2-1. O Fluminense chegou a abrir o placar com o atacante Pedro, mas o Vasco virou com gols de Leandro Castan e um golaço de Bruno César. O Fluminense teve 2 zagueiros expulsos e com essa derrota acabou entrando na zona de rebaixamento, o que aumentou a crise dentro das Laranjeiras. E essa crise no Flusão é devido aos salários atrasados e à sequência de derrota nos clássicos. Só esse ano o Vasco venceu o Fluminense 3 vezes. E já lá na colina, parece que o professor, com seu projeto, tá dando um jeitinho e já se fala até em Libertadores, hein? Olha só, placar final, Vasco 2, Fluminense 1. Amigo ouvinte, como eu falei no início, a rodada teve muitos empates, a começar por Bahia, que recebeu o Cruzeiro, e a partida terminou como começou. Foi uma partida equilibrada, mas os esforços não renderam resultado e, placar final, Bahia 0, Cruzeiro também 0. O que deveria ser um espetáculo não passou de uma vergonha. O Inter recebeu o Grêmio e empatou por 1-1. Gols de Paulo Miranda para o Inter e Luan para o Grêmio. Mas um fato desagradável aconteceu na arquibancada. Uma torcedora gremista, juntamente com seu filho, foram agredidos por torcedores do Inter. Na verdade, não podemos e nem devemos chamar isso de torcedor, né? Ela empunhava uma camisa do Grêmio e a mesma foi tomada. O choro da criança, o desespero da mãe, foi uma coisa realmente lamentável. Sinceramente, esperamos atitudes severas, tanto da justiça quanto da direção do Inter. O que nós sabemos também é que no final um funcionário do Inter conseguiu recuperar a camisa e ela foi devolvida. É lamentável, é vergonhoso ter que parar de falar de futebol, de uma coisa que tinha que ser um espetáculo, para falar de estupidez humana, né? E sendo assim, placar final Inter 1, Grêmio também 1. O Ceará recebeu o Palmeiras e surpreendeu, venceu a partida por 2-0. A partida foi cheia de polêmica envolvendo o VAR. Teve pênalti marcado, pênalti desmarcado, uma confusão que só. Parece que o que era para auxiliar tá, na verdade, atrapalhando. E essa foi a primeira derrota do Verdão no Brasileirão. O que ainda não mudou foi a posição do Palmeiras. O Verdão ainda segue líder empatado com o Santos na mesma quantidade de pontos, mas vence no critério de desempates. Placar final, Ceará 2, Palmeiras, ainda líder, 0. O Atlético Paranaense foi até Manaus e simplesmente atropelou o CSA. Gols de Madison, Tony Anderson, Léo Cittadini e Brian Romero. O time do Atlético foi praticamente de reservas. Apenas da equipe principal estava o Wellington, porque o time se prepara para os jogos da Libertadores da América dessa semana. E sendo assim, amigo ouvinte, o CSA levou para casa um caminhão de gols. CSA 0, Atlético Paranaense 4. Já no domingo, o Santos veio até o Rio, enfrentou o Botafogo e venceu a partida por 1-0 com gol de Marinho. Com essa vitória, o Santos alcançou o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas segue na vice-liderança. Como eu falei anteriormente, apenas perdendo pelos critérios de desempate. Placar final, Botafogo 0, Santos 1. O Atlético Mineiro recebeu o Fortaleza e a partida ficou empatada em 2-2. O Galo abriu o placar com Juninho marcando contra e Casares. Já na sequência, Carlinhos e Juninho, em sua redenção, garantiram o empate. Placar final, Atlético Mineiro 2, Fortaleza também 2. O Flamengo, com seu time milionário, ficou no empate com o Corinthians. Cleison abriu o placar da partida para o Corinthians e Gabigol, depois de muita polêmica, novamente envolvendo o VAR, marcou para o Flamengo. Já que o Flamengo anda contratando Deus e o mundo, né? Contratou Rafinha, contratou Felipe Luiz, que tal contratar um VAR para ele também? Um VAR para chamar de seu? Deixa isso pra lá, vamos nessa. Placar final, Flamengo 1, Corinthians também 1. O Avaí recebeu o Goiás e a partida terminou como começou. Tudo igual, 0-0. E foi isso mesmo que eu disse, 0-0, 0-0. Já o São Paulo atropelou a Chapecoense. Gols de Antony, Jonas, Raniel e Vitor Bueno. E foi gol que não acaba mais.
Placar final: São Paulo 4, Chapecoense na zona de rebaixamento 0. E agora, amigo ouvinte, com a rodada completa, vamos para a nossa classificação. O Palmeiras tem 26 pontos, assim como o Santos, mas o Palmeiras segue líder devido aos critérios de desempate. O Flamengo está em terceiro com 21, o Atlético em quarto com 20 e o São Paulo em quinto com 18. E já na zona de rebaixamento, candidatíssimos ao descenso, temos Fluminense com 9, Chapecoense com 8, CSA com 6 e Avaí com apenas 5. E na briga pela artilharia, temos Gabigol do Flamengo com 8 gols, Everaldo da Chapecoense com 6, Bruno Henrique do Flamengo, Kaique do Goiás, Pedro do Fluminense e Eduardo Sacha do Santos seguem juntos com 5 gols. Então é isso, galera. Ficamos assim. Toda quarta-feira temos um encontro marcado aqui no Giro de Esportes NetoCast. Amigo Neto, amigo ouvinte, aquele forte abraço, que tenhamos uma semana super abençoada. Fiquem todos com Deus e gol! 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 E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Olá, ouvintes do NetoCast Sports, aqui é o Rodrigo Bamontes e hoje vamos falar de WNBA, Liga de Basquete Feminina e do início da temporada da NFL. Para começar, vamos falar da WNBA. A WNBA tem 12 times e normalmente a temporada delas ocorre justamente no hiato da NBA. Nesse momento, a colocação dos times está a seguinte: em primeiro, Connecticut Sun, com 13 vitórias e 6 derrotas. Em segundo, Las Vegas Aces, com 13 vitórias e 6 derrotas. Em terceiro, Washington Mystics, com 12 vitórias e 6 derrotas. Em quarto, Los Angeles Sparks, que por acaso joga no mesmo estádio do Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, com 11 vitórias e 8 derrotas. Em quinto, Chicago Sky, com 11 vitórias e 8 derrotas. Em sexto, Seattle Storm, o campeão, com 12 vitórias e 9 derrotas. Em sétimo, Phoenix Mercury, com 10 vitórias e 8 derrotas. Em oitavo, Minnesota Lynx, com 10 vitórias e 10 derrotas. Em nono, New York Liberty, com 8 vitórias e 11 derrotas. Em décimo, Indiana Fever, com 6 vitórias e 15 derrotas. Em penúltimo lugar, 11ª posição, Dallas Wings, com 5 vitórias e 14 derrotas. E em 12º lugar, o Atlanta Dream, com 5 vitórias e 15 derrotas. Caramba, tem times aqui como o Atlanta e o Dallas que estão seguindo a tendência de seus contrapartes da NBA e estão lá no fundo da tabela. Fazer o que, né? A WNBA tem jogos até o início ali, primeiro, um pouquinho da segunda semana de setembro, e aí partimos para os playoffs, onde só vai ficar gente grande. E você, tem um time aí preferido da WNBA? Tem algum que você simpatiza? Comenta aí, fala aí pro Netão, coloca aí nas nossas redes sociais. E agora vamos passar para a Liga de Basquete Feminina. Sim, galera, tá tendo basquete feminino rodando aqui no Brasil neste momento e tá muito emocionante. Na Liga de Basquete Feminina nós temos 10 times que estão concorrendo aí e a gente vai falar um pouco de cada um. Começando, temos o Blumenau, lá de Blumenau, Santa Catarina. Em seguida, temos o Instituto Brasolim São Bernardo, lá de São Bernardo do Campo. Em terceiro, o time de futebol, sim, o Ituano, lá de Itu, tem o seu time de basquete. Em quarto, temos o LSB Rio de Janeiro, Sodier Doces. Em quinto, temos o Pro Esporte Sorocaba. Em sexto, temos o Sampaio Basquete. Em sétimo, Santo André, Apaba Caoa Sherry. Em oitavo, o SESI Araraquara. Em nono, Uninassal Cabo de Santo Agostinho. E em décimo temos o Vera Cruz Campinas.
E a colocação é a seguinte: em primeiro lugar na classificação temos o Veracruz com 16 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, o Sampaio com 15 vitórias e 3 derrotas. Em terceiro, Santo André com 12 vitórias e 6 derrotas. Em quarto, Blumenau com 11 vitórias e 7 derrotas. Em quinto, Uninassal com 10 vitórias e 8 derrotas. Em sexto, o César Araraquara está empatado tecnicamente, mas em sexto lugar com 10 vitórias e 8 derrotas também. Em sétimo temos o Ituano com 7 vitórias e 11 derrotas. Em oitavo, o IBR São Bernardo com 4 vitórias e 14 derrotas. Em nono, o LSB Rio de Janeiro Sodier com 3 vitórias e 15 derrotas. E em décimo, fechando, o Pro Sport com 2 vitórias e 16 derrotas. E aí nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais desses times e um pouquinho mais de questões deles, tá bom? Passando agora para a NFL. Sim, galera, a NFL está de volta. Sim, a partir de 1º de agosto começam os jogos da NFL, graças a Deus. E, claro, nesses primeiros jogos vão ser, claro, as 4 primeiras rodadas são de aquecimento, mas vai ser muito interessante a gente ver esses times novamente. E para começar, o jogo que abre a temporada será entre Denver Broncos e Atlanta Falcons no estádio do Falcons. Vamos ver como é que isso vai ser lá em 1º de agosto, vai ser sensacional. E com essa notícia, eu me despeço de você, caro ouvinte do NetoCast Sports, e passo a bola de novo aí pro Netão. Vai com tudo, Netão! Grande abraço, galera! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais.
Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.